Bom dia a todos, a paz. Deus te abençoe nesse dia. Seja mais um dia de bênção, dia de graça na sua vida. Que o amor de Deus os acompanhe todos os dias, principalmente nesse dia. E estava refletindo a mensagem hoje de manhã. Tem muitos dias que eu não gravo vídeo assim, devido à correria do dia. E o vídeo requer mais um pouquinho de tempo, mas estava meditando ao Senhor com Jesus sobre aquela passagem que Jesus acalma a tempestade. Esse texto eu já falei umas 3 vezes aqui, mas a palavra de Deus lá em Lamentações de Jeremias 3, 22, 23 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Elas renova-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Que falando sobre as misericórdias e a fidelidade do Senhor, falando sobre a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, elas renovam a cada dia. Então, o mesmo versículo ele vai falar com nós todos os dias, de uma forma diferente. Então, assim, esse texto, lá em Lucas capítulo 8, contando a história da tempestade, fala lá no finalzinho, né? Vou ler só o finalzinho, não vou ler ele todo, são 6 versículos só. Diz assim, Lucas 8, 22 adiante: aconteceu que num daqueles dias Jesus entrou num barco em companhia de seus discípulos e disse-lhes: vamos passar para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, Jesus, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos despertaram, dizendo: Mestre, estamos perecendo. Levantando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até manda nos ventos e as ondas lhe obedecem? Esse texto ele falou muito no meu coração, porque expliquei algumas vezes sobre nós termos posicionamento, né? Jesus ele estava ali no barco dormindo e os discípulos o chamaram. E o que me fez refletir essa semana é que o interessante é que na tempestade, ali os discípulos estavam assim dentro de um barco, e ali eles estavam com um perito de pesca, que era Pedro. Pedro ele sabia tudo sobre vento, sobre tempestade, sobre o que poderia acontecer, sobre o que não. E estando eles ali no ambiente que eles dominava aquele ambiente, que ali Pedro era pescador e todos os outros também conheciam um pouco de pesca, que eles acompanhavam Pedro. E o que me chamou a atenção é que no ambiente que eles dominavam, eles teve que chamar Jesus, porque eles sentiram medo, eles sentiram pavor, porque não foi qualquer onda, foi uma onda que para eles foi fora do normal, fora do controle. E assim tem sido talvez com a nossa vida. Talvez nós estamos em alguma área que nós achamos que dominamos, talvez uma área que nós estamos ali lutando com as forças do nosso braço e nada está acontecendo. O que está precisando então a gente fazer? Olhar para quem pode resolver a situação, olhar para Jesus Cristo. Talvez a nossa vida ela tá tudo dando errado. Você começa uma coisa e dá errado, começa outra e dá errado. Talvez está faltando o quê? Direcionamento, posicionamento da nossa parte e buscar aquele que pode resolver o problema. Talvez a gente comece a ir para um lado, a ir para o outro, buscar soluções, e quanto mais a gente busca solução, dá errado. Por quê? Nós estamos no ambiente que nós dominamos. Então nós temos que fazer o quê? Pedir direção a Cristo. O que temos que fazer então? Acordar Jesus. Talvez Jesus tenha dormido para você, não porque Ele está dormindo. Na verdade, talvez você que não está clamando Ele. Talvez nós, que não estamos clamando Ele a ponto dele nos escutar. Talvez nós estamos vivendo no automático. Talvez nós estamos vivendo no modo automático. Por exemplo, um carro, quando é manual. No tempo certo você tem que passar marcha. Você
você tem que pisar na embreagem, você tem que trocar de marcha, no giro certo você tem que trocar marcha. O carro automático não, o carro automático colocou ali em drive, no D, e só acelerar que o carro vai sozinho. Isso é um perigo, porque o carro automático, a maioria das pessoas que a gente conversa, que tem conhecimento, o carro automático com o tempo, uma viagem grande, vai te dando sono. Essa sonolência trazendo para a nossa vida espiritual é isso. O automático na nossa vida com Deus, ela é perigosa, porque você começa a fazer algo automático, aí a gente passa a ser como os discípulos. Nós estamos o quê? Dominando aquela situação. Na verdade é Cristo que quer dominar a nossa situação. Eu falo em todos os aspectos, tanto espiritual, profissional, sentimental, financeiro, material. Se Jesus não for o que domina os nossos sonhos, se Jesus não for o que domina a nossa vida por inteiro, todas as situações que nós dominamos, elas vão ser frustradas, porque as forças dos nossos braços não vai adiantar de nada se Jesus não tiver no controle. Então, assim, a Bíblia vai dizer que se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia o sentinela. Isso quer dizer o quê? Se Jesus não for o nosso centro, Jesus não for o nosso Senhor da nossa vida, nós vamos ser muito frustrados. O que acontece com muitas pessoas, estão sendo frustradas na área emocional, na área financeira, profissional, sentimental, em todas as áreas, porque estão olhando pela força dos braços, tentando dominar aquilo que tem que ser Jesus que pode dominar. Então a mensagem que eu deixo para você nesse dia, essa manhã, que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, a sua família, seu ministério, que seja um dia de bênção. Reflita nessa mensagem, vai lá na Bíblia, pega a Bíblia e lê Lucas 8, capítulo 8, no versículo 22 ao 25. Assim como Jesus fala ao meu coração, Ele também pode falar para você. Deus ele quer ser Pai de todos, e a Bíblia está aberta, ela está disponível para quem quiser. Então basta nós podermos meditar na palavra do Senhor, que Ele vai falar com você também. Deus te abençoe nesse dia, um abraço e até o próximo, em nome de Jesus.